Amém, igreja? Graça e paz. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Só Jesus. Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Amém, amigos? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. João 14, versículo meia dúzia. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre o caminho e o caminhar. O caminhar e o caminho. Amém? Jesus declarou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E como nós temos andado no caminho, como nós temos caminhado. Nós vamos olhar aqui algumas pessoas que caminharam para Jesus e caminharam porque encontraram Jesus. Amém, queridos? Nós não podemos ser como como Adão e Maria. Maria também não. Como Adão e Eva. Eu vejo se estou prestando atenção, né? Todo mundo assim, eu estou vendo as pessoas estão prestando atenção, né? Como Adão e Eva, que caminharam para se esconder de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, e assim é conosco também, quando nós pecamos, nós caminhamos para nos escondermos de Deus. Mas nessa noite, você vai olhar para algumas pessoas da Bíblia. Algumas pessoas caminharam para fora da presença de Deus. E outras pessoas resolveram caminhar para a presença de Deus. Porque a presença de Deus traz restauração, traz cura, traz libertação para as nossas vidas. Amém?
O caminhar nos concede perdão. Abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, de 11 a 32. O pessoal da mídia aí me ajuda aí, que vai ser muita referência. Ele continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos teus bens que me cabe, dá-me parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadeceu dele, correndo, o abraçou e beijou. Só até aí. O caminhar nos concede perdão. Aquele filho, ele resolveu pegar tudo que ele tinha direito e caminhar, fazendo o que estava na sua cabeça. E assim o fez. E ele caminhou. E foi caminhando. Até que um dia, aquilo que ele achava que era certo, se perdeu. E ele teve que cair em si e saber que o seu caminhar estava errado. O seu caminhar não estava de acordo com aquilo que o pai queria para ele. Mas ele teve uma atitude muito interessante, que ele caiu em si. E esse cair em si deve ser uma das coisas que nós devemos fazer todos os dias. Cair em si, para saber aonde nós estamos, para voltarmos para onde nós precisamos estar, que é na presença do nosso Pai. O caminhar por nossas forças nos leva ao lugar de necessidade física e espiritual. Mas, Adonias, tem muita gente aí que vive bem. Eu não estou falando de uma necessidade, talvez de dinheiro, uma necessidade de você saber quem você é, aonde você está e com quem você anda. Aquele jovem, ele pensava que ele pegando o dinheiro dele e saindo por esse mundo, as necessidades dele seriam supridas. Mas não foi isso que aconteceu. Ele precisava suprir a sua necessidade física, mas também a sua necessidade espiritual. Não caminhe pelas suas forças, mas tenha força para caminhar de volta aos braços do Pai. Vou repetir. Não caminhe por suas forças, mas tenha força para caminhar
de volta aos braços do Pai. Em Provérbios 4,19 diz: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Assim aconteceu com aquele jovem. Ele achava que estava bem, mas não estava, porque o seu caminhar não era um caminhar de acordo com a vontade do seu pai. E o pai sempre está esperando o seu passo de arrependimento. Vou repetir. O pai está sempre esperando o seu passo de arrependimento. Aquele jovem tomou uma decisão, e às vezes nós tomamos as decisões que não são certas, mas nós precisamos cair em si para nos arrependermos e voltarmos para o caminho do nosso Pai. O caminhar nos faz sair do Egito, ou nos faz sair da prisão. Êxodo 12, 31 a 42. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do teu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levantai convosco vossas ovelhas e vossos gados, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas entrou-se-as como seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e desejaram e despojaram os egípcios. Até aí. O caminhar nos faz sair do Egito, ou no lugar onde você está prisioneiro. Mas você precisa caminhar. Você precisa tomar uma decisão de dar os primeiros passos. Você precisa tomar a decisão de seguir em frente e não olhar para trás. Egito, lugar que aprisiona você nas suas necessidades. Olha o que eu estou dizendo. Lugar que aprisiona você nas suas necessidades. Todos nós temos necessidades, mas não devemos ficar presos nas nossas necessidades. Nós precisamos tomar o caminho e caminhar, deixar o Egito, deixar nossas necessidades e caminharmos. O povo de Israel, eles perderam a referência do caminho por causa da pressão imposta pelos egípcios, pelo Egito. O povo de Israel, eles perderam a referência do caminho. E às vezes nós somos assim também. Nós perdemos a referência do caminho, porque a pressão
é grande sobre nós. Porque a pressão é grande sobre você. Você perde a referência do caminho. Você não sabe para onde caminhar. E assim o povo de Israel também estava. Não sabia para onde caminhar. Mas ao caminhar, receberam provisão e força para continuar. Mas ao caminhar, receberam provisão e força para continuar. Eu faço a pergunta para você. O que te prende que não te deixa caminhar? O que te prende que não te deixa caminhar? E quando eu falo caminhar, não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente participar de alguma coisa, mas é caminhar de acordo com aquilo que a Bíblia diz, que a palavra diz. Caminhar de acordo com aquilo que o Senhor diz a você. Deus espera que os Moisés se levantem para libertar o povo. Deus espera que os Moisés se levantem para libertar o povo. O povo precisava ser libertado, mas precisava também surgir Moisés para libertar o povo. Que nós possamos ser como Moisés e levantarmos para libertar o povo que precisa ser liberto. Terceiro, o caminhar nos faz atravessar o mar das dificuldades. Livro de Êxodo, capítulo 14, 15 a 31. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco, em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou por trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. O caminhar nos faz atravessar o mar da dificuldade. E nos faz andar sobremodo natural. Como você tem andado? O caminhar nos faz atravessar o mar das dificuldades. Qual dificuldade você tem passado? Qual dificuldade tem atrapalhado o seu caminhar no seu dia a dia com Jesus? Porque quando eu estou falando de caminhar, estou falando de caminhar na sua vida pessoal, na sua vida cotidiana, mas falando de caminhar com Jesus. O que tem atrapalhado?
Porque o nosso caminhar precisa ser um caminhar sobrenatural. Diga ao povo que marche. Você precisa continuar a caminhar para atravessar o mar. Vou repetir. Você precisa continuar a caminhar para atravessar o mar. Porque se você não caminhar, você não vai atravessar. Você precisa caminhar. Vou repetir de novo. Você precisa caminhar. E aí? Você vai caminhar ou ficar parado? Você não está só. Jesus caminha contigo. Continue. O sobrenatural está com aqueles que caminham. Vou repetir. O sobrenatural está com aqueles que caminham. Se você não caminhar, o sobrenatural não pode acontecer na sua vida. Por isso você precisa caminhar para que o sobrenatural aconteça na sua vida. O caminhar nos faz vencer as guerras. Josué, capítulo 6, conhecido. Josué, capítulo 6, versículo 1. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então, o Senhor Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, sei que seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, daí volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um o seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra. E as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver posicionado. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofares, trombetas, e sigam à frente da arca do Senhor. Em seguida ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Assim que Josué terminou de destruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Até aí. Vai continuar, mas eu quero avançar aqui. O caminhar nos faz vencer as guerras. Qual tem sido a sua guerra? Qual guerra você tem travado? Qual a guerra que você precisa vencer? Josué estava diante da cidade, que está fortemente guardada. Precisava de uma estratégia. De qual estratégia? Deus, o Senhor, Ele te dá a estratégia. Vou repetir. Deus, o Senhor, Ele te dá a estratégia para que você possa romper
para que você possa romper essa muralha que tenta te impedir de você seguir em frente. Josué assim fez. Deus disse a Josué para marcharem um caminhar ordenado e com precisão, até o dia que o Senhor mandar bradar. E eles bradaram. Quando eles bradaram, aquilo que estava impedindo de ele alcançarem o objetivo caiu por terra. Por quê? Porque eles obedeceram a palavra do Senhor. O povo precisa bradar. A vitória está mais perto do que você imagina. Você não entendeu. O povo precisa bradar. A vitória está mais perto do que você imagina. Nós precisamos bradar nesse lugar, porque a vitória está mais perto do que você imagina. Vou repetir. Você precisa bradar, porque a vitória está mais perto do que você imagina. E eu estou profetizando. Você precisa bradar, porque a vitória está mais perto do que você imagina. Não é aquilo que você vê, mas é aquilo que Deus diz. Não é aquilo que você vê, mas é aquilo que Deus diz. Grave essa palavra. Não é aquilo que você vê, mas é aquilo que Deus diz. Jesus nos ensina como devemos caminhar. Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48. Na proximidade estava certa mulher que havia 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto. Quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão aglomera e te espreme, e ainda assim desejas saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e postou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual tocaram daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Jesus nos ensina como devemos caminhar, curando os enfermos, dando liberdade aos cativos. Curando os enfermos e dando liberdade aos cativos. Aquela mulher caminhava para encontrar uma solução para a sua vida, porque ela tinha uma hemorragia que já durava anos. Mas ela precisava de alguém, ela precisava de você, ela precisava de mim, para receber aquilo que ela precisava. E ao encontrar com Jesus, ela recebeu aquilo que ela precisava. Jesus nos ensina como devemos caminhar, de acordo com aquilo
que ele caminhava. Ele caminhava, curando os enfermos, restaurando vistas aos cegos, dando liberdade para aqueles que precisavam de liberdade. E aquela mulher foi para a sua casa em perfeita paz. Em perfeita paz. As pessoas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, precisam experimentar essa perfeita paz. Jesus caminhando, ele encontrou com a filha de Jairo. Mesmo texto. E ao chegar na casa de Jairo, Jesus viu as pessoas chorando. Por que as pessoas estavam chorando? Porque a realidade do que elas viram faziam elas chorarem. Talvez a sua realidade te faz chorar, porque aquilo que você vê entristece o seu coração. Mas Jesus entrou naquela casa, e aquilo que era tristeza para eles, porque a filha de Jairo estava morta, Jesus entrou naquele lugar e trouxe alegria, trouxe vida, porque é isso que Jesus faz. Ele traz alegria e traz vida para aqueles que querem. Para aqueles que querem. E no caminhar, devemos realizar aquilo que o Senhor diz. E não aquilo que vemos. Vou repetir. E no caminhar, devemos realizar aquilo que o Senhor diz e não o que vemos. Porque Jesus viu uma coisa, mas realizou-a totalmente diferente daquilo que ele via. Aquela menina estava morta, mas Jesus trouxe vida, trouxe alegria. Qual tem sido o seu caminhar? Como você tem caminhado no seu dia a dia? O que você está realizando no seu caminhar? O caminhar nos faz testemunhar. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime em absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos
e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Há poucos instantes atrás, quando Filipe realizou esse ato, o povo de Israel, povo de Deus, recebia perseguição. E eles foram dispersos. E eles foram espalhados para tudo quanto é lugar. Mas aquilo que estava dentro deles, aquilo que eles tinham, que era a presença do Altíssimo, era a presença do Senhor, não fora dispersa. Eles receberam. E mesmo na sua dificuldade de serem espalhados, eles continuavam o seu caminho. Eles continuavam caminhando, fazendo aquilo que tem que ser feito. Aquele que você serve é maior do que a dificuldade que você passa. Vou repetir. Aquele que você serve, Jesus, é maior do que a dificuldade que você passa. Por isso o teu caminhar tem que ter o testemunho de Cristo. Vou repetir. Por isso o teu caminhar tem que ter o testemunho de Cristo. Eles estavam passando pela dificuldade de serem espalhados por toda a terra, porque eles anunciavam Jesus Cristo, porque não queriam, as pessoas não queriam ouvir. Quando fala as pessoas, os magistrados não queriam ouvir aquilo que deveria ser pregado. E eles expulsaram os discípulos por toda a terra. Mas aquilo que estava dentro, vou repetir, aquilo que estava dentro, não saiu da vida deles. Eu quero te proclamar, quero conclamar você. Aquilo que está dentro de você não pode sair. Aquilo que está dentro de você tem que ser maior que as dificuldades que você passa. Não perca a direção por causa das dificuldades. Vou repetir. Não perca a direção que o Senhor colocou para você na sua vida por causa das suas dificuldades. Caminhe, continue caminhando, continue olhando para frente. Se for preciso, atravesse o mar. Se for preciso, derrube as muralhas. Porque o Senhor é aquele que está contigo a todo instante. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é o teu caminhar. Jesus, Ele é o teu caminho. Jesus, Ele é o teu caminhar. Chamar a Chaz aqui na frente. A gente vai cantar uma canção.
Larissa, abre para mim Isaías 35, 8 a 10. Isaías 35, 8 a 10. O Senhor diz para a igreja hoje, agora: ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios insensatos escolherão não seguir por ele. Ali haverá leão, ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Só os redimidos andarão por ele. Qual tem sido a sua caminhada, meu irmão? Jesus, ele é o caminho. Mas a sua caminhada precisa estar no caminho. Não há caminhada fora do caminho. Senão você vai ser como um filho pródigo. Vai caminhar baseado naquilo que você pensa, naquilo que você tem, naquilo que você acha. Você precisa caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem mostrado para você. Jesus, ele é o caminho. Por isso, ande com Jesus. Não importa a situação que você esteja passando, ande com Jesus. Não deixe que as emoções da vida façam que você trilhe um caminho pelo qual o Senhor não caminhe com ele, não caminhe contigo, mas caminhe no caminho onde o Senhor caminha contigo. Se preciso, coloque o seu bordão na água e o mar vai se abrir. Amém? Vamos cantar essa canção. Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és o meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar. Jesus, Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és o meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar. Tu és a minha maneira de pensar e decidir. Tu és a minha maneira de viver. Tu és a minha maneira de pensar e decidir. Tu és a minha maneira de viver. Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és o caminho.
Jesus, tu és o meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar. Jesus, Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és o meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar. Tu és a minha maneira de pensar e decidir. Tu és a minha maneira de viver. Tu és, Senhor. Tu és a minha maneira de pensar e decidir. Tu és a minha maneira de viver. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria que você pensasse como você tem caminhado. Você viu aqui que eu coloquei vários exemplos para você. Vários exemplos de pessoas que caminharam com Jesus, caminharam até Jesus, caminharam na força do Senhor, caminharam pedindo ajuda ao Senhor. Talvez o seu caminhar, você não está enfrentando uma guerra e você está confiante, sabendo que você é mais que vencedor nessa guerra. Mas talvez você esteja pensando: como, Senhor, eu vou enfrentar, como eu vou caminhar nessa dificuldade? Começa a pensar: como eu posso, Senhor, enfrentar, como eu posso caminhar enfrentando essa dificuldade, Senhor? Lembra daqueles homens e mulheres que foram afastados das suas famílias, afastados do seu lar, mas eles não deixaram de caminhar com Jesus. Porque a dificuldade vem para todos nós. A dificuldade vem para todo mundo. Mas nós precisamos estar firmes e caminhando com Jesus, enfrentando essas dificuldades. A dificuldade não pode parar você. A dificuldade é para que você possa caminhar e vencer as dificuldades. As dificuldades não podem parar aquele que caminha com Jesus. A dificuldade não pode parar com aqueles que caminham com Jesus. Se você está passando por essa dificuldade, você diz para você mesmo: não consigo mais caminhar, eu não consigo ir em frente, Azonias. O mar está aberto, eu estou vendo o mar aberto, Adonias. Mas eu tenho medo de quando eu estiver no meio do caminho, o mar possa se voltar contra mim. Mas a palavra do Senhor nos garante que quando o Senhor, que é o caminho,
Ele está no caminho, nada pode mudar esse caminho. Nada pode mudar o seu caminhar. Por isso, enfrente essa dificuldade. Caminhe. Talvez você esteja aqui nessa noite. Adonias, eu estou caminhando, mas eu não sei o que fazer, mas você não sabe nem o que responder. A minha fé, Adonias, minha fé está quase morta. Assim como a filha de Jairo, o Senhor entra na sua vida agora. O Senhor diz para você: pode se levantar. Pode se levantar. Porque a vida chegou para você nessa noite. Oh, Jesus. Mas talvez você seja como um filho pródigo. Não, está tudo bem, Adonias, está tudo tranquilo. Mas eu estou caminhando pelo aquilo que eu acho, aquilo que eu sei, aquilo que eu gosto. Eu quero dizer para você: não há caminhar se você não está junto com o Pai. Você precisa caminhar junto com o Pai. Porque o Pai, Jesus, o nosso Deus, é Ele que te mostra o caminho. É Ele que te mostra como caminhar. Não há o caminhar fora da presença do Pai. Por isso, nessa noite, se você está caminhando fora da presença do Pai, volte-se para o Pai. Volte-se para o Pai. Deixa essa vida fora da presença do Pai e volte-se para o Pai. Porque na casa do Pai tem tudo aquilo que você precisa. Vamos ficar em pé. Vamos cantar essa canção novamente. Jesus, Tu és o caminho.